A terra aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo. Fartura tem de porção. Tomara, meu Deus, que chova. Tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Essa música do cancioneiro nordestino, com relação à chuva, é também uma lástima com relação ao problema da seca. E a seca que o nordestino chama é aquele período que não chove. E todo ano chove aqui no Nordeste, no mínimo 300 milímetros nessa área chamada de semiárido. 300 litros por metro quadrado. Mas aqui pode chover 1.200 milímetros por ano, quando é o tempo de lanina, que é um fenômeno natural atmosférico, que ocasionalmente surge aqui, segundo os meteorologistas, em consequência da mudança de temperatura da água do Oceano Pacífico, na América, aqui próximo à América do Sul, na costa da América do Sul, mas também tem o El Niño, que tem a ver também com a mudança de temperatura da água do Oceano Pacífico. São fenômenos que normalmente permanecem por no mínimo 6 meses. E nós estivemos sendo contemplados com o fenômeno Lanina até recentemente, já em 2026. Mas como não era tempo de chuva aqui nessa área do Nordeste, o fenômeno não trouxe aqueles benefícios que é esperado pela presença do fenômeno Lanina. São apelidos dados a esses fenômenos. Lanina significa a menina, em oposição ao fenômeno El Niño, em espanhol, que quer dizer o menino. E esse fenômeno El Niño, o menino, se referia à situação do Oceano Pacífico, quando as águas subiam a temperatura além do normal, afastando os peixes tão abundantes no Oceano Pacífico, nessa área próxima à América do Sul. E as pessoas daquela área que falam predominantemente o espanhol chamavam de El Niño porque o fenômeno acontecia em dezembro. Que, segundo se acredita, dezembro seria o mês do nascimento de Jesus, da Palestina. Nós não vamos entrar nesse mérito, se é verdade ou não que Jesus nasceu em dezembro, e nós sabemos que não. Mas o fato é que o fenômeno, pelo fato de aparecer no mês de dezembro, lá na costa da América do Sul, por conta do aquecimento da água acima do normal, botaram o nome de El Niño por conta do nascimento de Jesus, que acontece também em dezembro, na concepção daquele povo que falava o espanhol, ou falam. Mas aqui nós estamos nesse riacho, nós estamos vendo o verde que existe no leito do riacho, na calha. O verde que surgiu com as chuvas, que veio diretamente da nuvem. Quer dizer, não teve água corrente aqui, nem em 2025 e nem janeiro e fevereiro de 2026. Mas o fato é que o serviço de meteorologia está esperando o El Niño se manifestar, o que significa dizer que a água do Oceano Pacífico aqui na América do Sul está aquecendo. E provavelmente em março vem El Niño, o fenômeno climático, que reduz drasticamente
a oferta de chuvas nessa área do Brasil, que é chamado de semiárido nordestino. E nós estamos vendo que realmente ele não está ele ainda não se manifestou, porque ainda apareceu alguma chuva aqui. 70 milímetros de chuva nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, e nós estamos a 20 de fevereiro. E portanto há 12 dias atrás choveu aqui. E choveu 70 milímetros, que significa 70 litros de água por metro quadrado. Em 3 dias. Mas a gente vê que já tem pasto seco. As plantas que nasceram, surgiram aí, já secou. Ou já secaram, morreram. Mas no leito do riacho, embora não tenha escorrido água, não tem água corrente aí, por conta de que esses 70 milímetros durante 3 dias foi totalmente absorvido pela terra seca e não chegou a escorrer, não foi drenada para a depressão do terreno, porque a água não escorreu, não foi suficiente para umedecer o solo, saturar o solo com água e fazer com que o excesso de água escorresse. Não aconteceu. Mas ali no riacho tem um solo que foi trazido pela água corrente da chuva ao longo de dezenas de anos. E aquele solo foi capaz de reter essa água, fazendo com que as sementes germinassem com aquela exuberância. Enquanto que dos lados, nas partes altas, já está tudo seco. Porque a planta precisa de água todos os dias. E enquanto nas partes altas a água desapareceu, porque o terreno não é capaz de reter essa água, e a fuga da água é extraordinária, chegando a 3,5 litros por metro quadrado ao dia, ali na vala. O solo retido, arrastado pela água da chuva, que a gente chama de sedimentação, foi capaz de guardar essa água, fazendo com que as sementes germinassem e permanecessem verde. E a gente acompanha aqui um pouco o leito do riacho, mostrando a diferença da cor das plantas que surgiram com as chuvas aqui em 2000, em consequência da chuva dos dias 6, 7 e 8 desse mês, e nós estamos no dia 20. Então, enquanto no leito existe solo, argila capaz de reter essa água, fazendo com que as sementes germinassem e permanecessem plantas verdes até agora, com um máximo de 5 centímetros de altura a planta, que já germinou nesses dias com as chuvas. Nas partes altas já desapareceu ou não germinou, as sementes não germinaram, porque não tem solo, é um terreno arenoso ou subsolo. Ou seja, existiu um solo arenoso, que é a superfície do terreno, e abaixo do solo existe o subsolo, que já nem tem cimento, porque as sementes não chegaram lá. Porque existia um solo com espessura de até 1 metro. Só que é um solo arenoso, e a gente vê que com a água da chuva esse solo foi arrastado para cá. Então nós estamos explicando porque o homem tem que saber disso, porque tudo que a gente come vem das plantas, e as plantas são geradas no solo. 100% das plantas do reino vegetal estão no solo, que é a parte mais externa da terra. Então, se não tem solo, como é o caso das caatingas do Nordeste, lá no sertão nordestino, e aqui não é sertão, propriamente dito, aqui é agreste.
Então lá praticamente não tem plantas. Ou melhor, a cobertura vegetal nativa, natural da Caatinga é insignificante se comparar a cobertura vegetal que existiu aqui no Agreste. Porque aqui tem solo. E aqui existia o vegetal de cerrado, com 300 espécies de plantanis de árvore e arbusto, que aqui não existe mais porque foi desmatado durante dezenas de anos. Mas a gente volta aqui ao leito do riacho e vê e testemunha esse verde diferente do que acontece nas partes altas. Porque aqui tinha aí os ingredientes, alguns ingredientes que não tinha na parte alta, como por exemplo o solo. Nas partes altas o solo foi arrancado pela mecanização da lavoura do homem, por se tratar de uma área com declive. Esse solo, ao ser arrancado pelo mecanismo da lavoura, ele foi arrastado pela água das chuvas para cá. Então o solo aqui é argila, enquanto que nas partes altas é areia ainda, o que resta é um terreno arenoso, que além de não ter sementes das plantas, porque as sementes estavam na superfície que foi arrancada aí, o que tinha lá foi arrastado para cá pela água das chuvas. E aqui então ficou recebendo a mesma quantidade de chuvas, a mesma quantidade de água. Aqui ficou essa camada de gramíneas e relva, plantas rasteiras, por conta do leito do riacho ter recebido essas sementes em abundância que foi arrastado pela água das chuvas. E a gente caminha aqui e vê que foi uma calha criada pela água corrente. Era um terreno arenoso, um misto de argila e areia. E qualquer arrastamento de água levou tudo isso aí para os oceanos, para os açudes, que a gente chama de assoreamento. E aqui a água chegou a descobrir a rocha matriz. Então a crosta terrestre se constitui de solo na superfície. Existe lugar que não existe o solo. Tem lugares da terra que não existe solo. É o caso dos desertos, onde o terreno é arenoso. E o solo que a gente se refere aqui, que cria a vida, é o solo argiloso. Então aqui até a pedra, a rocha matriz, foi descoberta pela erosão. No caso, a água corrente do riacho, dentro do riacho. E a gente continua insistindo que é muito diferente a vegetação aqui na calha do riacho e nas partes altas, porque no riacho o sedimento, que é vida e terra arrastado para a calha por gravidade da água das chuvas, permanece aí. Enquanto que nas partes altas, esse solo e essas sementes foram arrancados pela água corrente das chuvas, já que é um terreno nu, sem vegetação. Então aqui, quando existia vegetação nativa, que podia chegar a meio metro cúbico de massa vegetal por metro quadrado, não existia a erosão. E aqui nós estamos vendo a trilha das formigas. As formigas normalmente se deslocam do seu formigueiro para outras áreas em busca de plantas verdes.
E aqui existiu até um formigueiro que já morreu. Então nós vamos buscar a planta verde, as folhas verdes, para fermentar dentro do formigueiro e produzir o fungo, que é um micro-organismo, que é o alimento das formigas, pelo menos da maioria das formigas que a gente conhece. Então a trilha aqui está acesa, como a gente diz, porque houve uma atividade dessas formigas aqui há poucos dias. Isso aconteceu a partir do momento que a umidade do ar subiu além de 80% na atmosfera. E a formiga entende, não é bem entender, porque é uma situação instintiva, que o aumento da umidade do ar significa chuvas, e que a chuva significa vida. Então elas vieram buscar aqui no riacho as folhas verdes que elas precisam para fermentar no formigueiro e criar os fungos. Então a gente vê como a chuva representa realmente a multiplicação da vida aqui. Essas formigas que vieram aqui depois que surgiram as plantas verdes, aconteceram então com as chuvas há 13 dias atrás. Então imaginamos que essas plantas tenham surgido, essas plantas aqui no riacho, verde, a sementinha germinada, há cerca de 5 dias. Então há cerca de 5 dias atrás, e nós estamos a 20 do mês de fevereiro de 2026, aconteceu provavelmente no dia 15 ou 16 desse mês. As formigas vieram, apanharam as folhas, mas a própria natureza lhes indicou que essa chuva não ia continuar, portanto não seria uma probabilidade de que essas plantas continuassem verdes vivendo aqui, se tivesse presença de chuvas, já que as plantas precisam de água todos os dias e não acontece. O fenômeno que trouxe essa chuva para essa área do Nordeste já se desfez. Então essas mesmas formigas que fizeram tanto esforço para buscar plantas verdes, a natureza lhe deu um instinto de saber que essa chuva não ia continuar e, portanto, as plantas iriam morrer, porque a planta precisa de água todos os dias. E a consequência é que o formigueiro, está aqui uma boca de formigueiro, que aconteceu recentemente, já desapareceu, morreu. E nós vamos até nos estender um pouco mais nessa trilha para ver o formigueiro principal, de onde essas formigas saíram em busca de folhas verdes para levar para o formigueiro, para a folha fermentar naturalmente. E o fermentar aqui significa geração de fungos, que são alimentos das formigas. Então a gente vê que ele foi se apagando aqui. O formigueiro a gente não acha, porque certamente ele já desapareceu, morreram. As formigas morreram. E como a gente disse, essas formigas se manifestaram em busca de alimento, porque entenderam que a umidade do ar aumentou, chegando a 80%. E instintivamente chegaram à conclusão que 80% de umidade do ar significa chuva, e que a chuva significa vida, significa a criação de plantas. E como a gente sabe que a planta é o quinto elemento da natureza, plantas verdes, plantas vivas, significa produção de alimentos, já que tudo o que os animais comem vem direto ou indiretamente das plantas. E plantas secas não tem alimento, plantas mortas não tem alimento. Então nós estamos dando um tipo de informação que parece
até rude, desnecessária, mas na verdade nós estamos falando de vida. Nós mostramos por que as formigas se manifestaram, se deslocaram do seu formigueiro em busca de plantas verdes a partir da mudança de umidade do ar, porque a umidade do ar aqui na época da seca é em torno de 30%. Então o fato da formiga sentir instintivamente que essa umidade do ar subiu a 80%, significava para elas, no seu instinto, presença de chuvas. E para ela a presença de chuva significa presença de água. A água que é o principal elemento da vida. Então a gente vê que apenas por um fenômeno passageiro que permitiu aumentar a umidade do ar, porque aumentou a evaporação de água onde ela existia, principalmente nos oceanos, para a formação de nuvens, que é água condensada. Tudo isso, uma gama de situações que foram criadas por um fenômeno climático atmosférico. Existem vários, mas que, sendo passageiro, trouxe 70 milímetros de chuva para cá. E a chuva desapareceram. Porque a gente já disse em outros vídeos que a água, ela é o principal elemento da vida. Mas por ser um fluido de baixa viscosidade, de grande massa específica, porque 1 litro de água é 1 quilo, ela, como o quinto elemento da natureza, ocupa a atmosfera, na umidade do ar e na formação de nuvem, que é água condensada, ocupa a litosfera, no corpo de animais, no corpo de vegetais, água drenada no chão que vai formar os lençóis subterrâneos. Na hidrosfera, que a gente sabe que são os oceanos, os lagos, as lagoas, os açudes, os rios. Então a água está em toda a terra, ou deveria estar. Mas existe lugar da terra onde não cai um pingo de chuva durante centenas de anos. Significa dizer que a vida lá é praticamente nula, insignificante. E aqui a chuva tem essa importância toda, porque nós temos um período seco, todos os anos, que pode chegar a 200 dias sem chuvas. Então os 65 dias que tem chuva, é preciso que o homem aprenda a valorizar essa água. Porque nós precisamos de água todos os dias. O nós é a vida. As plantas, os animais. Não podemos dizer o mesmo dos micro-organismos, porque os micro-organismos foram criados em situação climática diferente. Foram os primeiros seres vivos criados na Terra. Fungos, vírus, bactérias, algas. Em situações climáticas totalmente estranhas para a vida animal e vegetal, que só foram criados muitos milhões de anos depois que havia sido criado os micro-organismos na água no estado gasoso, enquanto que os vegetais e animais foram criados e são mantidos na água no estado líquido, sabendo que nos oceanos a água é salgada, tem muitos sais, entre os quais o cloreto de sódio, que aqui seria veneno. Água salgada aqui fora dos oceanos seria destruição. Porque nós somos seres vivos de água doce. Comemos, bebemos e respiramos água doce no estado líquido.